Bom, eu finalmente, depois de muitas tentativas, quantas tentativas já foram? Foram 3, 4, 5? Umas 3. Umas 3, né? Que eu participei do programa dela, dessa apresentadora fantástica do Band Mulher, que era Band Mulher. Agora não sei se vai mudar o nome, como é que vai ser. Vem com surpresas. Quando eu fui era Band Mulher, era né? Band Mulher. Gardênia Cavalcante, alguém obrigado. Falou assim, como que você tá aí no Band Mulher ou não? Todo mundo. Na hora que eu fui lá, eu falei, o que você tá fazendo? O que será, Júnior? Qual o problema de você, que é um homem totalmente antenado, tem um canal super legal e é um programa com o nome Band Mulher, e falar para as mulheres? Foi. E para muitos homens, tá? Porque eu recebia recadinhos direto, assim, sempre. Gardênia, eu não sou mulher, mas assisto seu programa. Adoro aprender sobre o universo feminino, até para tratar melhor, né? A minha companheira. Claro. Bom, antes de falar de Band Mulher, eu quero saber o seguinte. Como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Depois você é minha vizinha, eu fui descobrir. O amor me chamou. Eu descobri que você era minha vizinha. Quando eu entrei no teu programa, o Maurício lá falou, pô, ela é tua vizinha. No meu prédio, verdade. No meu andar. Nunca vi, gente. Nunca encontrei essa criatura em nenhum lugar. Não nada. No prédio, pois é. Pois é. Me conta, como é que você veio parar aqui no Rio? Eu casei. Eu casei, Júnior. Olha, eu acho que eu devo ter alguma história com o Rio de Janeiro. E tenho, né? Está acontecendo a minha história com o Rio de Janeiro, porque eu venho do mercado de cosméticos. Eu fui executiva de 2 multinacionais e sempre me convidavam para assumir Rio de Janeiro. Vai assumir o Rio de Janeiro, Espírito Santo, por ali e tal. Eu sempre me recusava, assim, eu gostava de vir ao Rio, trabalhava todos os meses aqui, mas eu nunca tinha pensado em morar. Mas isso era em Recife, né? Em Recife, mas eu não sou de Recife, né? Eu fiz a minha história toda em Recife, estudei lá, comecei a trabalhar, fiz a minha carreira em Recife, comecei a minha carreira em Recife, mas na época eu tive alguns convites para vir para cá, até que um belo dia, na Fliporto, em Porto de Galinhas, eu conheci o meu marido. Isso foi quando? Em que ano? Olha, 2008. 2008. 12 anos, vai fazer exatamente. Conheci meu marido. E aí foi uma paixão assim, fulminante. E 1 ano e pouquinho depois eu estava morando aqui no Rio de Janeiro. No Península já? Naquela época não, não, né? Foi antes, foi em outro lugar. Eu morava no Jardim Oceânico. No Jardim Oceânico. Eu morei também quando era novo. Morei lá muito tempo. Foi uma opção, assim, até porque lá em Recife eu morava em Boa Viagem, então optamos para que eu viesse para Barra para me adaptar melhor, né? Sim. E a Barra, depois que você vem, você se apaixona. Não, né, Barra, desculpa meus amigos de Ipanema, da Zona Sul, mas eu falo, pô, nós estamos em outro país. Tentaram emancipar a Barra um tempo. Eu votei a favor. Maravilhoso. Tem tudo, né, Júnior? Eu acho prático. Quando eu morava no Jardim Oceânico, levava o filho na creche caminhando, fazia tudo ali na Olegário Maciel. Eu morei muito na Júlia de Moura, do gostoso, a lado. praia, tudo muito perto. Agora a gente mora um pouquinho mais distante, mas... Mas é porque com os filhos também, né? Segurança também. Segurança, infraestrutura, tudo ali, né? Antes de falar da tua vida, eu quero saber nessa pandemia, essa loucura de pandemia, o que você ficou fazendo. Claro, primeiro que eu peguei Covid no primeiro mês. É mesmo, eu ia falar isso também, você pegou. Não foi por descuido meu, tá? Eu fiz a quarentena direitinho, tomei todos os cuidados, mas... Meu marido trabalha com mídia também, o jornal ficou funcionando e ele teve que vir a algumas reuniões. Sim. E uma dessas idas à fazenda me levou Covid, né? E você falou que ficou mal. Fiquei mesmo, mal, né? 14 dias mal, assim, sofri demais, tive 14 muito dias, medo, muito, os 14 dias. No 14º dia eu acordei melhor, levantei, me senti viva. Até então, por vários momentos, eu tive medo de morrer. Não tive cansaço, Sério? por isso que é muito estranho. Cada pessoa tem sintomas diferentes. Meu marido ficou com uma gripe forte. Meu sogro teve também. Meu sogro foi o primeiro caso de Maripá de Minas, lá onde a gente tem fazenda. Gente, foi muito engraçado. Porque é uma cidade muito pequena, as pessoas, né, se assustam. Que idade ele tem? 70, diabético, hipertenso, e não sentiu metade do que eu senti. Dá para explicar? Não dá. Eu acho que são 2, 3 versões desse vírus. Não é possível alguém com 30 anos que não tenha nada,
entendeu? Ter um monte de problema e uma pessoa com 80 Verdade. passar e não ter nada, entendeu? Verdade. Eu acho que tem uma diferença. Meu filho, assim, ficou isolado. Eu vim para socorrer meu esposo, na verdade, numa segunda, saí da fazenda de madrugada, porque ele passou muito mal a noite inteira e eu já fiquei pensando, gente, é Covid, porque ele estava espirrando muito, tossindo muito, muita febre. Na segunda de manhã eu saí de lá para vir socorrê-lo, levei ao hospital, eles fizeram o teste, medicaram e tal. E na época estava muito complicado para fazer teste, mas como ele teve um problema, a pressão dele baixou muito, eles precisaram internar, fizeram o teste. E daí, na terça-feira, eu comecei com sintomas. Cara, você falou que você desmaiou e tudo, não foi? Olha, no 8º dia foi o dia mais crítico, assim. Caramba, eu passei que muito loucura. mal, com muito enjoo, muita ânsia de vômito. Na verdade, muita ânsia não, passava mal mesmo, e daí numa situação dessa, meu marido me encontrou desmaiada no banheiro, aí me socorreu, desesperou, a pressão baixa. Enfim, é difícil porque é uma doença desconhecida, não é? A gente fica com receio. E você não tem nada, nenhum problema de saúde, nenhum outro? Nenhum outro. Fiquei Muito com louco isso, taquicardia depois da Covid, mas já tá regularizando. É, doença meio que ninguém sabe muito bem. Dizem que tem gente que meses depois vai ter problema na cabeça assim um pouco, de memória às vezes. Teve gente que já falou de doença, mas não sei, é muito louco, né, cara? A gente não sabe realmente, é muito a reação das pessoas, é muito. Minha tia estava internada semana passada com 70 anos também, e também tem problema de, acho que é diabetes e tudo. Então assim, a gente fica com medo, né? Porque minha filha teve pneumonia no passado, 3 anos, foi internada. Eu vou dar mole? Minha filha de pneumonia? Complicado, né? Mas aí você, no trabalho, como é que foi nesse tempo? Quando você voltou a trabalhar, meio que voltar um pouco à vida normal aí depois? Ainda não voltei à vida normal, a gente Não, vai voltar agora. A gente assim, logo que iniciou a pandemia, o programa não conseguimos gravar. Porque os convidados não iam com receio. Então a gente chegou à conclusão que tínhamos que dar um tempo, reprisar o programa, achando que ia ser rápido, não é, Júnior? A gente achava que 1 mêsinho, 2 meses, tudo normalizaria, enfim. E paramos de gravar o Band Mulher. E aí, março, abril, maio, junho, julho, agora que a gente está conseguindo retomar e a gente está com a ideia aí para reestrear agora em dezembro. Você gravava quantos dias por semana? 3 dias por semana, terça, quarta, quinta, a tarde inteira, né? Você foi lá e você viu. Você gravava mais de um programa no dia, mais de um né? programa, eu chegava na emissora, eu sempre participo de tudo. Sou muito, observo, cuido de tudo, não sou centralizadora, eu delego, mas eu fico cuidando. Eu não posso dizer o mesmo, eu sou um pouco centralizador. É porque você deixa, mas no final das contas você tem que... Não, eu deixo, delego, mas, meu amigo, você já me viu brava? Não, mas eu até falei pra você... Você acha que eu tenho cara de brava? Não sei. Depois eu vou entrar aqui na tua... Sou uma serpente, Júnior. Você passou por uns maus bocados aí, né? É difícil, né? Porque um programa diário são muitas pautas, muitos temas em um programa só. Muitas vezes a gente dividia muito. Tinha a hora do café, que você foi comigo. Hora do café, foi. Eu dava oportunidade também para pessoas que tinham nome, mas pessoas que estavam começando, né? Porque é um programa do Rio de Janeiro. Então a gente quer também dar oportunidade para que as pessoas apareçam. E fazia parte social, daí a mulher tem casa, filho, eu sou uma excelente dona de casa, eu delego, mas cuido, eu acho que uma mulher... Agora você trabalhou bastante. Olha, trabalhei, mas assim, sabe o que eu gostei? Foi bom, né? Assim, eu gostei de ficar um pouco em casa, ficar um pouco mais com meu filho, porque... Você corre tanto, né? Quando tudo está normal, acorda muito cedo, aí tem a questão da exigência pelo corpo, aí vem a alimentação, o corpo, a casa que tem que estar bem cuidado, o trabalho, vida social que você tem que ter. Quando a gente trabalha com mídia também, você tem que estar um pouquinho, né? Não ir em todos os lugares, mas você tem que participar, você tem que ser atento. Então... acaba que é uma rotina bem exaustiva, né? Aula online também você estava fazendo? Aula online. Maldita aula online. Aula online, os cavalos.
cachorro. Dá mais tempo para você prestar atenção nessas coisas, né? Dá atenção para isso, né? Porque tudo. Os dias que eu fiquei, por exemplo, desde que a gente tem essa casa, já são 6 anos, né, da fazenda. Do Aras, meu esposo tem há muito tempo, mas onde nós estamos hoje, 6 anos. Você acredita que eu não tinha prestado atenção ainda em alguns detalhes? Imagino. Você sempre vai com convidados, aí o final de semana passa muito rápido. Alguém toma conta para você. Alguém toma conta, tem que ter, né? A gente tem que ter os ajudantes, as pessoas, os colaboradores, senão ninguém faz nada sozinho, né, Júnior? Você tem sua equipe aqui. Na sua casa você deve ter alguém que ajuda você, claro, enfim. Com certeza. Mas assim, eu fui prestar atenção aos detalhes, sabe? Eu adoro o silêncio, adoro ler, adoro mato. Eu nasci no interior, Júnior, um interiorzinho. Muito pequenininho, no interior de Alagoas, né? Depois fui para Paulo Afonso, que é interior também. Cresci ali, gente, eu sou uma sobrevivente, né? Porque eu escalava, fazia rapel sem nenhuma segurança. Era uma loucura, porque a gente ali tem muitas cachoeiras lá, né? A terra onde tem as usinas. Paulo Afonso manda energia para 7 estados do Nordeste. Enfim, é muito lindo. Então a gente convive com a natureza mesmo. E eu sempre gostei de aventura e natureza. Hoje não mais. Já saltei de bungee jump. Também veio parar na cidade urbana aqui demais, aí você mudou o teu Eu era bem corajosa, tá? Saltei de bungee jump, fiz tanta coisa assim de aventura, mas hoje já não tenho mais coragem. Porém, cresci assim, com a natureza, acampava, tudo isso. Então eu gosto. E na pandemia eu tive a oportunidade de acampar com meu filho no jardim, colocar barraquinha, brincar, né? Ver os bichos, deitar sem hora, assim, adoro uma rede, sou nordestina, adoro rede, né? Tem coisa da É legal que quando a gente estava falando do início, de quando você veio para o Rio e tal, você começou falando de Recife, que você trabalhava com maquiagem e tudo. Mas, pô, a gente já conversou uma vez e você me contou mais ou menos como é que foi sua vida em relação a teus pais, em relação a teu irmão, quando você perdeu. Então, assim, foi uma infância meio conturbada para você, né? Você passou por maus bocados aí e isso, eu acho que criou tua personalidade ser um pouco mais, né, batalhadora, guerreira, forte, de você não ter medo das coisas. Eu queria que você resumisse, assim, contasse um pouquinho do que foi esse teu... Que não é todo mundo que passa pelo que você passou, né? Não, é uma longa história, né? Eu venho de uma família do interior de Alagoas, tivemos um problema seríssimo. Eu nunca parei para contar essa história para ninguém. São raras as pessoas que sabem. Um dia eu vou contar detalhado, mas foi uma coisa muito séria. E, assim, desestruturou completamente a nossa família. Então, aos 16, eu já tinha perdido meu pai, minha mãe, meu avô paterno, que era a nossa base. Era um homem incrível, um homem fortíssimo que trabalhou a vida inteira e construiu um império. Mas era um homem da luta, do campo, né? Eu lembro que o pequenininho ele levava para tirar leite da vaca, aquela coisa toda, e lembro dele sentado na cadeira de balanço, com chapéu. Enfim, eu tenho muitas referências assim de uma vida tranquila, de pessoas conversando, da família ali. A gente acostumou, e eu acho importante trazer, né, para o meu filho, a referência, por exemplo, que muita gente está se perdendo agora devido a essa loucura que é a vida, as redes sociais, entre outras atribuições. Por exemplo, a hora da refeição é importantíssimo, pelo menos uma vez no dia, ou aos finais de semana, você sentar com a sua família. É muito importante para uma estrutura psicológica, né, do ser humano. Então, assim, aos 16 eu já tinha perdido meu pai, meu avô, meu irmão, a minha mãe, que foi uma perda assim bem complicada. Ela muito jovem, 30 anos. Nossa. E eu já ia fazer 16, porque ela me teve muito novinha. Eles eram primos legítimos, meu pai e minha mãe. E, Júnior, eu tinha 2 escolhas na vida. Assim como a minha avó materna, minha mãe filha única. As 3 netas ali sem pai e mãe. Eu tinha 2 escolhas. Ou eu viraria uma vítima da vida e passaria a vida assim,
Porque com a morte deles a gente também perdeu tudo materialmente, perdemos também emocionalmente, são danos irreparáveis que a gente precisa tratar, precisa ter uma cabeça muito com exatamente estruturada. Eu tinha 2 caminhos, assim, ou eu me entregava e me vitimizava, ou ia para a vida para fazer o que eu prometi quando a minha mãe estava indo embora, cuidar das minhas 2 irmãs. E eu fiz a segunda opção, a segunda escolha. Eu quis cuidar das meninas, encaminhei ambas para a vida. São 2 mulheres lindas, bem-sucedidas. Nossa, mas com 16 anos eu fico imaginando, meu Deus, a gente com 16 anos eu era quase tipo uma criança, assim, né? Eu era quase uma criança. Se você falasse, eu tô contando rápido porque é uma longa história, mas se eu falar de todos os problemas e tudo que eu enfrentei, inclusive preconceito, porque uma grande parte da família fala assim, gente, o que é que uma menina dessas vai fazer na capital, por exemplo? Quais são os caminhos que ela vai escolher? Onde o óbvio, o certo seria, por exemplo, se eu tenho uma sobrinha ou se eu tenho alguém da família que precisa ir à luta, precisa buscar um horizonte, né, o seu caminho, eu falo assim, o que é que você precisa? Como eu posso te ajudar? E não julgar, né, ou criticar. Mas é o natural da vida, você sabe disso. Todo mundo critica, as pessoas julgam, né? Então, Júnior, sempre... Eu acho que o nariz em pé, que eu sempre tive, assim, eu tenho uma tia que ela fala assim, nossa, você sempre teve o nariz empinado e o bumbum empinado. Que bom, no bom sentido. Sim, no bom sentido, não é de arrogância, não. Não de arrogância, mas no bom sentido, porque isso me fez perceber que por mais que as coisas tivessem dado errado naquele exato momento, não poderia continuar errado, teria que dar certo em algum momento. É um conceito de cabeça em pé, de você estar sempre enfrentando. Exatamente. Até porque só tem essa vida, né? E eu tomei uma decisão, eu pensei da seguinte forma, tudo passa. Tudo passa. Eles foram primeiro e vai durar 10, 15, 30, 40, 50, ninguém sabe, concorda? Mas uma hora eu também vou encontrar com eles, eu acredito nisso. Vai ser um encontro fantástico, mas enquanto eu estiver aqui, como que eles gostariam que eu estivesse? Feliz, bem resolvida, tentando fazer as coisas certas, né? E eu consegui. Não foi fácil, mas eu consegui. E hoje tem vezes que eu sento, fico olhando assim o céu, olho o horizonte, assim. Só não vou falar aquela frase que tem uma historinha na Bíblia que fala, agora a alma descansa, come, bebe e folga. Não pode, né? Não. Ainda tem muito tempo, calma. Tem muito tempo. Mas me corrija se estiver errado, não tem uma história que quando você for para Recife, foi de carona, alguma coisa assim para Recife, como é que foi isso? Pois a minha avó não queria deixar. Você sabe, a minha avó não queria deixar, mas assim, eu convenci, falei, vó, eu preciso ir. Paulo Afonso, na época, era muito pequeno, não tinha faculdade, você terminava o ensino fundamental, segundo grau. Como é que fala hoje? Eu estou entregando a minha idade, é segundo grau que fala? Que eu saiba é segundo grau. No meu tempo ainda era segundo grau. Era como? Segundo ano do segundo grau, terceiro, sei lá, enfim. Lá não tinha faculdade, então, assim, Júnior, eu sempre tive, quando eu leio a Clarice Lispector, eu assim, me vejo em algumas coisas, porque assim, eu tenho uma inquietude absurda, e eu sempre tive. Então eu sabia que ali não era meu lugar, eu sabia que existia uma outra forma que eu iria me realizar. E quando eu cheguei em Recife, assim, não deu outra, sabe? Eu estudava, trabalhava, era uma boba quando cheguei. Que idade você tinha quando você foi para Recife? Cara, eu tinha 19 anos. 19, então era muito boba, eu não tinha noção do perigo de você estar em uma capital. Então, assim, eu fui enfrentando e eu olho, assim, quando eu paro para pensar, eu falo, gente, como era que eu fazia? Não é porque o tempo passa, é muito louco. Como que eu fazia? Como que eu sentia? Porque o tempo, ele vai apagando tudo, né? Se você não tem cuidado e você não vai guardando, fazendo aquele relicário maravilhoso. Mas é legal que você nota o impulso, o instinto nosso de coisas que a gente faz. Sabe quando você volta para casa do trabalho dirigindo
e você está pensando em outra coisa, você chega direitinho na tua casa sem você nem lembrar de como você chegou no caminho, é uma coisa do instinto, né, também, do impulso, né? Então, aí comecei naquela história, shopping, trabalhava como demonstradora de uma multinacional no shopping, eu nem sabia o que era demonstradora, então eu fazia tão perfeito que eu fui premiada. Suas irmãs com você no Recife? Não, no Recife, não, todo mundo em Paulo Afonso. Todo mundo ficou em Paulo Afonso, você largou todo mundo? Eu larguei todo mundo lá e fui para Recife, então, demonstradora, promotora, depois eu fui para vendedora, aí apareceu a vaga para gerente, eu fiz os testes e tal, passei, gerente, depois fui para outra empresa, gerente regional, daí o patamar de vida já era outro, eu estava em um dos cargos mais altos no setor de cosméticos, de novo preconceito, não é possível, ela é muito bonita na época, né, novinha. Eu ia perguntar isso agora, porque Por que será que essa mulher gerente, assim, não tinha competência, ela era bonita, ela não tinha competência, né? Você sabe, e ainda mais na época em um mercado que era muito homem. Por incrível que pareça, cosméticos, mas era um mercado meio que dominado por homens. Mas eu ia falar isso, porque você sempre gostou, né, de maquiagem, cosmética e tudo. Então, e geralmente não é associado com mulheres. Agora também, nós temos lá, por exemplo, bonitas. A maioria dos compradores de cosméticos naquela época, eu não vou te dizer hoje, porque eu já estou fora do mercado há muito tempo. Naquela época eu lidava com 80% de homens. Né? E muitas vezes eu via assim, estampar, você que é gerente, tipo assim, eu não acredito, entendeu? Entendi. E eu fiz um trabalho incrível, eu tenho o maior orgulho, nova demais. Então eu não tinha, muito nova. Eu assumi, assim, uma gerência aos 23 anos. Então, assim, eu não tinha medo de nada. Eu dirigia mal na época e eu saía. Muitas vezes eu não pedia para emitir passagem aérea e ia de carro dirigindo. Eu nem sei como eu fazia ultrapassagem. Você não sabe nem como chegou hoje eu dirijo também. Bem. Mas hoje também não sabe como chegou aqui. Que Olha, você também mas eu vim porque eu vim, gente. Eu atrasei um pouquinho, mas assim, na época, eu vinha de Paulo Afonso, cara. Eu comecei a dirigir em Recife, aquela confusão. Mas eu ia lá e fazia. Nada. Se eu te falasse, você teve medo? De muito pouca coisa. Eu sempre tenho essa curiosidade, porque como eu nasci em cidade grande, fui criado em cidade grande, só morei em cidade grande, eu imagino para as pessoas que nasceram... Quantas pessoas moram em Paulo Afonso? Como é a população? 120 mil. 120 mil, de você de repente estar em Recife. Mas onde eu nasci, 16 mil. Pior ainda. Pô, não tem um jogo de futebol e um público ruim. Dos pequenos frascos, as melhores essências. Quando minhas amigas me sacaneavam, assim, você nasceu... Lógico, amor, nos pequenos frascos, as melhores perfumes. Mas eu sempre tenho essa curiosidade, porque é o susto, né, da cidade grande, você tá... Eu sei porque às vezes eu lido com pessoas do interior que vêm e falam, como é que você... Aí tá dirigindo comigo, tô buzinando e tal. Vai tomar! Você fala, pô, você não fica assustado, não? Eu falo, não, cara, até costume. Nós nascemos assim, né? Fomos criados assim. Mas no iniciozinho assim, lógico, é um desafio, né? Outro mundo. De gerente de cosméticos e tudo para virar apresentadora, porque você apresentou, foram um ou dois programas lá, era Bem-Estar. Nossa, sabe tudo, hein? Bem-Estar, Bem Viver. 8 anos de Bem Viver. Como que você foi virar apresentadora? Olha, eu dava entrevistas em programas locais, cheguei a patrocinar, né, na época como gerente de alguns programas, e eu conheci o seu João Florentino, que era sócio de um amigo meu, do Beto Kellner, que é um grande estilista. Eu montei uma loja para minha irmã, em Paulo Afonso, então eu comprava muita coisa do Beto. E nessa história eu ia conversando e conheci o seu João. E o seu João é um homem, assim, é business total. E ele falava assim, gente, eu não acredito, você é dessa idade, você é gerente de uma empresa. Faz que área? Eu falava, de Salvador a Manaus. Era a minha área, de Salvador a Manaus, só gente. Isso. Numa época que o avião, não existia voo direto para Belém, Recife, Belém. Você fazia Fortaleza, Teresina, São Luís, Belém. Então, assim, geral, quantos finais de semana eu passei lá em Belém do Pará? E fui apresentada ao Arrocha, comi pato do Tucupi. Gente, até hoje eu não como açaí. É mesmo? Porque a primeira vez que eu comi açaí foi com farofa de camarão.
É trauma, né? Então, Trauma até de... hoje, eu acho que açaí tem gosto com a farofa do camarão, que eu não gosto de coisa muito exótica, entendeu? Não, eu não gosto nada do mar. Mas é um lugar maravilhoso. Eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer, que lugar incrível, de gente feliz e tal. E muitas vezes eu passo no final de semana em Belém para não ter que voltar para Recife, porque de lá eu já ia, Teresina, né? Então, assim, uma vida agitadíssima. Eu gosto de ouvir essas coisas que o pessoal não sabe o que Pois é. o tempo, quanto tempo leva para chegar onde a gente chega às vezes, que você chegou, a hora que você teve que passar. Uma vida. Eu vinha de uma multinacional que era a L'Oréal. Tudo pronto, né? Você recebe tudo pronto. Daí eu fui para a Niele, que na época ainda estava crescendo. Depois a Niele virou multinacional, tanto que a L'Oréal comprou a Niele. E então, assim, era uma luta. Aí o seu João falava assim, gente, eu fico impressionada, você é tão nova e você faz uma área tão extensa. Eu conversava com ele sobre o negócio. Um dia que eu montar uma empresa assim que tenha seu perfil, eu vou te convidar para trabalhar comigo. E aí o tempo passou, eu montei uma loja de cosméticos em Recife, eu já estava meio, assim, um pouco cansada de viajar muito, eu já queria ficar mais quieta. E um dia o seu João me ligou e falou, e eu pensava até ir embora, eu falei, cara, eu vou dar um tempo fora, vou embora e tal. Agora, na época, solteira, né, não tinha filhos, nada que me prendia, eu falei, vou dar uma mudada na minha vida. E daí o seu João me ligou um dia e falou, Gardênia, eu tô te ligando há um tempo sem conseguir falar e tal. Eu tinha trocado de telefone, de número. Daí eu falei, fala, seu João. Ele, olha, quero te convidar para trabalhar comigo. Eu montei uma televisão. Eu falei, eu imaginava que ele estava me convidando para a área comercial, né? Eu falei, seu João, não quero mais área comercial, quero dar um tempo. E tal. Ele falou, não, eu montei um projeto muito legal, um programa de beleza, chama Bem-Estar. E eu quero que você apresente. Mas eu nunca apresento, não, eu quero que você venha fazer um teste pra gente e tal. E fiz um teste lá, fui péssima. Conversei, falei do meu jeito, não, vamos fazer. E aí o programa ficou 6 meses lá, a Band me chamou. Que coisa, cara. Daí fiquei 6 meses na estação SAT. E depois a TV Clube, que era Band, me chamou. E anos depois, que eu estava morando aqui no Rio, ainda voltei apresentando o Espelho Seu da TV Clube. Bom dia! Estreando o nosso Espelho Seu. Que felicidade tão grande de poder falar com vocês de novo. Saudade da minha terrinha, morando longe, né? Aqui no Rio de Janeiro. Sim, mas na hora que você começou a apresentar, que passou um tempo, você já falou, pô, gostei disso daqui. Amei. Né? Amor, né? Quero fazer isso agora. Amei. Parei com cosmético, parei com trabalhar comercial. Amo cosméticos, amo demais. Ainda hoje eu conheço, assim, encontro meus amigos no mercado, mantenho contato. Inclusive, há uns 4 anos eu recebi uma proposta de uma grande empresa, mas aí já ficar viajando, já não, né? Não com essa obrigação, você assumir uma responsabilidade dessa é muito grande. Mas assim, me apaixonei, eu gosto de comunicação, e me apaixonei. Daí assinava uma coluna no jornal, fazia rádio aos sábados e TV diário, ao vivo. E era uma vida bem corrida, em uma época que a gente tinha um outro patamar também, né? Se a gente pensar, a TV é muito forte ainda, mas hoje com a chegada mudou, né? Hoje tem muita opção, né? Hoje temos muitas opções. Hoje Exatamente. Isso aqui, as pessoas ficam nisso aqui o dia inteiro, né? Mas assim, era bem legal. Mas como é que surgiu o Band Mulher para aqui para o Rio? Porque você já estava morando no Rio. Então, aí casei, vim morar no Rio de Janeiro, fiquei um tempo em casa, depois apresentei o Espelho Seu pela Record Pernambuco. Sim. E fiquei 4 anos em casa, só mamãe, dona de casa. Não, mas o Espelho Seu se apresentava aqui do Rio para Pernambuco? Eu morava aqui, gravava muita coisa aqui, depois ia para Pernambuco e gravava lá. Entendi. Então, doideira. Até que chegou uma hora que eu pensei, temos que fechar este baú. Não dá mais para ficar viajando. Não dá mais. Tá com muita milha já, não dá. Então, e aí eu já tinha conversado com a Band, foi quando surgiu a possibilidade do Espelho Seu vir para cá, para a Band. Ficamos 2 meses no ar com o Espelho Seu, aos domingos. Aí eles vieram com o projeto de um programa diário, feminino, me convidaram para o diário.
e tal. Eu reparei ali, vendo não só aquele dia, mas também outras vezes que eu dei uma olhadinha e tal para ver. E aí você fala de assuntos diferentes ali. Você cuida empoderamento da mulher. Você está ali falando sobre isso. Sei lá, violência doméstica, doença mental. Por exemplo, a pessoa ligou, você contou uma vez que a pessoa ligou para falar de depressão, né? Começou a contar de coisa, você começou a conversar com a pessoa, não foi? Começou a chorar, sei lá, e essas coisas todas, essa diversidade ali do programa de você poder se comunicar com a mulher. Como é que foi você já tinha esse conceito antes, na hora que começou, ou você começou ali na hora, pô, a gente podia falar disso, a gente podia começar a tocar nisso? O bem viver tinha esse conceito, o bem-estar também. Tá. Eu sempre trabalhei para a mulher, né? Tá. Eu venho desse mercado e mantive, eu só mudei o segmento, mas para o mesmo público, né? Beleza, porque a beleza, ela não é fútil, né? Apenas, ela cuida. Claro. Você quando saúde, se né? sente bem, você se sente bonita, você está de bem consigo, tudo flui melhor. Então, enquanto gerente, eu pude observar isso várias vezes na minha vida, nas palestras, nos encontros, quando a gente fazia eventos, quantas mulheres chegavam, gente, olha meu cabelo, mudou tudo. E que bom, né, que a gente consegue Autoestima, mudar. né? Porém, eu vim com essa coisa da beleza material, né? Que é aquela coisa que a gente pode proporcionar através dos produtos, mas eu penso, isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, que a gente tem que ser bela por inteiro, em todos os aspectos. Cabeça, corpo, saudável. É lógico que ninguém é perfeito, há uma exigência pela perfeição, né? Que você também tem que deixar um pouquinho, às vezes, dar uma relaxada, mas a gente tem que buscar não apenas o externo. Então, o Band Mulher veio com esse conceito de cuidar da cabeça, não só da mulher, mas da família, ajudá-la. Porque quantas pessoas que, através de um programa de televisão, de um programa no YouTube, ou, né, ela tem acesso a um profissional que ela jamais teria acesso, porque ela não tem condições. Então, sempre que a gente separou as pautas, eu busquei pessoas, e deve ser assim, uma vez que você se propõe a fazer um trabalho, tem que ter essa responsabilidade, pessoas qualificadas, que possam levar informações que sejam relevantes e que ajude a família, né? Ajude a mulher. Você falou também de casamento, ajudando as pessoas no casamento. Tudo, casamento. E era legal porque via aí, por exemplo, no dia que eu fui, era aquela mulherada que estava lá, era de uma academia. Era alguma coisa de malhação, coisa de mulher, lembra? Começaram a malhar lá. Aí você também falava de look dos famosos às vezes. Tudo. Tinha essa... Moda, saúde, tudo, né? Direito da mulher, comportamento, tudo que levasse a um universo completo e de bem-estar, né? De bem com a vida. E é legal porque o programa, apesar de ser no Rio, você, por causa das redes sociais, eu notei que você começou, né? É gente do Brasil inteiro, né? Que te manda mensagem no teu Instagram lá e você está sempre comunicando. As pessoas assistem mesmo. A coluna também, não é, Júnior? A coluna, por ser online, ela impressa aos domingos, mas é online. Fala da coluna, o Dia, né? O Dia, no jornal O Dia, a coluna de mulher. E eu estou muito feliz, porque a gente recebe muitas pautas. Eu gostaria de atender. A gente começou aos domingos, depois foi para terça, sexta, domingo, agora está domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, domingo. Você está compensando que não grava no Band Mulher, a coluna tá... E não está não está dando para atender todas as pautas, todos os assuntos. Aí eu criei o quadro Mulherão na coluna, onde eu ponho mulherão em todos os aspectos, né? Esse foi o que nem da Beth Goulart lá, que você botou? A Beth Goulart, o mulherão, gente, ela é maravilhosa, né? E não só famosas, eu levo anônimas também, que são mulherões maravilhosas, assim. E busco quero contar histórias, sabe? A gente está buscando histórias para contar. As pessoas, Júnior, agora, elas precisam... A gente acha que não, muitas vezes, porque a ideia que se tem é que hoje, através das redes sociais, hoje, através desse mundo tão liberto, todo mundo, né? É muita liberdade, as pessoas estão mais felizes, mas é um engano, tá? Porque a gente conversa com psicólogas, com... Vida do Instagram,
sempre ótimo, né? Sempre maravilhoso. Todo A mundo juventude, o número de suicídio na juventude é absurdo. Incrível. Você que vem, né, de uma geração assim, a gente não via muito essas coisas. E hoje são muitos adolescentes que estão atentando contra a vida e os motivos, assim, muitas vezes, Fúteis mesmo. Fúteis. Então a gente precisa buscar essa liberdade. Eu acho que a gente tem que fazer todo esse movimento, mas a gente não pode se perder. Não, eu recebi aqui um psicólogo que falou muito sobre isso, que depressão, crise de ansiedade Faz sempre sentido teve. o que eu estou dizendo? Faz, então faz. você Não, que já mas conversou. por que eu estou falando isso? Porque ele falou que crise de ansiedade sempre teve na história da humanidade. Sim. Mas a rede social, por exemplo, criou uma coisa que é uma pressão interna, que a pessoa está ali. Esses motivos fúteis que você falou é aquilo... Ai, me massacraram porque meu cabelo tava não sei o quê, eu parecia gordo e aí eu não consigo mais sair de casa. Cara, é absurdo. Quem assim. sabia antigamente se você repetia roupa? Sim, mas exatamente. É coisa boba, né, cara? A bolsa que você tinha, se você repetia roupa ou não. Sabe? Então, assim, são coisas que realmente as pessoas vão... E a vida é perfeita, a grama do vizinho sempre é verde, né? O filme do dilema da rede social, não sei se você assistiu, mostra isso, né? Uma menina com 14, 15 anos, e ela fica fazendo aquelas selfies o tempo todo, e chega uma hora que ela posta alguma coisa que a orelha dela, o cabelo tá pra cá, começam a chamar ela de Dumbo, de não sei o quê. Cara, a menina não consegue mais fazer nada. Ela chora sozinha, já começa... Tem criança se matando por causa dessas bobeiras, assim, entendeu? Então, porque fica vendo, né? Todo mundo falando e tal. Então, é brabo mesmo. Nós estamos passando numa época do mundo... Vou mudar de assunto porque você virou locutora de eventos do Cristo Redentor. Como é que é isso? Estou muito feliz, gente. O Cristo Redentor é o símbolo da nossa cidade. Eu falei assim, gente, assim, quando que eu imaginava? Até eu fui entrevistada pelo Padre Omar, que é o reitor do Cristo Redentor, e ele perguntou o que era, o que o Cristo Redentor simbolizava, né, para mim. A primeira vez que eu vim ao Rio de Janeiro, eu lembro que eu vim passear na casa do meu tio, ia fazer 15 anos. E a primeira coisa que eu pedi, foi assim, me leva no Cristo Redentor. Claro, símbolo daqui. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ele me convidou para o primeiro evento que eu apresentei, que foi quando Cristo foi iluminado pela primeira vez na cor lilás. O evento simboliza o combate à violência contra a mulher, né? E foi um evento lindo, eu apresentei, tinha mulheres engajadíssimas. A Luísa Brunet teve aqui e falou muito sobre isso. Nossa, exato, porque alarmantes os números, né? Super referência ela, né? E depois, agora, a segunda-feira, dia 12, apresentei os 89 anos do Cristo. Que bacana, hein? E aí, na hora lá, olha, você tem que virar locutora oficial, apresentadora oficial do Cristo Redentor. Mas por quê? Também eu estou muito envolvida com o trabalho social do Cristo. Sim, Porque muita gente não sabe, Jônio, e eu tinha essa ideia também, antes de conhecer, que o Cristo Redentor não só é uma das 7 maravilhas do mundo, não só é o símbolo do Rio de Janeiro, assim, quando você pensa no Brasil lá fora, claro. Rio de Janeiro, né? E Cristo Redentor. Óbvio. Não o Cristo Redentor tem um trabalho social ativo 24 horas. É bom você falar isso. Com pessoas carentes, pessoas que precisam. Então, é um movimento que eu fiquei impressionada e que eu senti desejo de fazer parte. Então, agora, por exemplo, a gente está gravando hoje, amanhã eu estou lá no Sol, que é o prédio que gesta o trabalho social, falando para mulheres carentes. Né? Aí temos bazar em dezembro, e eu estou à frente do bazar, fazendo um movimento. Eu acho que a gente tem que se unir, são muitas pessoas. O Padre Omar acaba a missa do domingo lá na igreja São José na Lagoa, ele vai distribuir alimentos. Nossa, a igreja São José da Lagoa, eu fui batizado lá, meus pais casaram lá, meu filho foi batizado lá também. Que lindo. Então, e você sabe que lá tem banho para os moradores de rua, né? Distribuem quentinhas. Sim. São trabalhos sociais que é feito através do projeto para mulheres gestantes, mulheres que têm filhos e não conseguem pessoas para cuidar, eles estão tentando fazer esse movimento, distribuição de cestas básicas, entre outras coisas que estão sendo fomentadas, oficinas para as pessoas se profissionalizarem, né, e ter mais uma forma de ganhar o seu pão, enfim. Então, quando eu descobri, porque eu não sabia que existia um movimento tão intenso social,
a gente se apaixona mais por ele, né? Porque é impressionante a energia que o Cristo tem, né? Você chega lá, e aí você vai se apaixonando, porque na verdade o Cristo de braços abertos, ele simboliza amor. Com certeza. Ele simboliza caridade, ele simboliza doação, e realmente existe todo um movimento em pró daquilo que o Cristo verdadeiro deixou. E você sempre foi engajada, né, em projetos sociais, sempre gostou. Eu só falo isso porque eu faço um evento há 17 anos, que a gente ajuda muita gente. Então, toda vez que eu tenho uma pessoa que eu vejo que também é engajada e gosta, você falou da APAI, que você trabalhou muitos anos com eles e tal, você sempre foi uma pessoa assim, né? Foi madrinha, né? E você sempre foi engajada nesse tipo de coisa, né? De projetos sociais, né? Recife era o tempo inteiro. Era mesmo? O tempo inteiro. A gente tinha um trabalho com Abrigo São Francisco, tínhamos trabalhos com... Eu tinha um quadro, o nome do programa era Bem Viver, e daí às terças-feiras a gente criou Bem Viver o Bem. Que legal. Então todas as terças eu abria espaço para as instituições, eu ia pessoalmente, gravava, mostrava, via as necessidades, e a gente só saía daquela instituição quando deixava organizada. E fico triste, porque às vezes eu recebo recados assim, ficamos órfãos depois que você foi embora. E a gente não consegue atender tudo, né, João? Não, é a mesma coisa com a gente. Você tem que fazer escolhas, você não consegue. Então, mas fico triste que outras pessoas não tenham dado continuidade, entendeu? As pessoas não têm noção da alegria quando a gente vai entregar, por exemplo, cheques, ou chega lá para visitar. Às vezes uma simples visita, um simples carinho, a alegria das pessoas, né? Ou o alívio de estar vendo alguém ali, de se preocupar com eles, né? Que é tão... a instituição viver só de doação e às vezes ninguém poder ajudar é muito ruim, né? Muito ruim. Tem uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente no que você está falando. Eu quis um amigo e amigos não encontrei. Eu fui ser um amigo e amigos por todo lado achei. Então, a gente às vezes vai fazer alguma ação achando que está fazendo muito, que, né, que está ajudando, enfim. E você é tão ajudada. Você é tão agraciada, a energia é tão diferente, sabe? Ainda mais nós que somos privilegiados de poder ter uma vida boa, João. por que não, eu né? olho Por que pra não minha ajudar? vida, ele foi tão maravilhoso comigo, Nem fala. tão perfeito. Eu tinha tudo para ter dado errado. E eu dei tão certo, sabe? Tenho, graças a Deus, uma cabeça tão boa. Vejo minhas irmãs com a cabeça tão boa também. E a Gabriela, que na época ficou com 7 anos. Muito graças a ela você, poderia né? ser revoltada, sabe? E não, é uma menina assim, cria os filhos, trabalha. Agora está fazendo a segunda faculdade, escolheu psicologia agora. Mas assim, uma menina que cuida da avó, sabe? Tá ali. Então, assim... O que é que tem mais para pedir? Não tenho mais nada para pedir. Você manteve a promessa, você cuidou das tuas filhas, Cuidei. das tuas irmãs muito Não, bem. Eu fui irmã, né? Irmã. Eu fui irmã. Então não existe mais nada para pedir, só agradecer mesmo, só gratidão. Lógico que eu tenho muitas coisas que eu quero realizar ainda, mas assim... Falando em realizar ainda, você além de voltar com o teu programa depois que as coisas começarem... Nome novo. Nome novo... Mas também tem uma outra... Agora não vai ser só para mulher, né, Júnior? Não. Opa, agora não era só para mulher. Agora eu posso ir mais vezes. Agora o Júnior pode ir mais vezes. Já. Tem umas outras novidades aí que eu sei que né, você não pode falar ainda, tá, tem umas coisas aí, né? Tem umas surpresinhas aí, né? Tem umas surpresinhas, eu estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito. Querida, foi bom demais. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu te agradeço. Parabéns pelo canal, pelo sucesso. Eu tenho acompanhado você. Você é maravilhoso entrevistador. Que isso. Agora, eu que tenho que te parabenizar, porque assim, Paulo Afonso... O seu pai assiste o canal sempre? Aqui? Claro, Sim, claro. Mas ele vai assistir essa entrevista? Claro, tem que assistir. Se ele não assistir, eu tô ferrado. Olha lá, tietando, Zico, meu filho é flamenguista, doente. Pelo amor de Deus, Zico, ele tem até uma camisa autografada sua. Mas assim, eu preciso um dia fazer esse encontro. Claro, aí não vai no espelho escolinha. Seu. Vai no espelho seu. Na escolinha e tal. Que bom. Vamos mandar um beijo pra ele é um querido. Qual é o nome da cidade? Paulo Afonso é a que você morou. Qual é a cidade que você nasceu? Jônio. Como é que é o nome?
Fala, pô, tem que falar. Olha, claro que eu tenho que falar. Eu nasci em Santana do Ipanema. Pensei que você fosse falar Santana do Agreste. Olha, só faltava Tieta. Adoro. Você sabe quando eu trabalhava... Minha novela predileta, Tieta. Uma historinha rápida. Quando eu trabalhava na Aniele, a gente, de vez em quando, alugávamos helicóptero para ir atender alguns distribuidores ali em Alagoas mais rápido, né, e tal. Um dia eu tô com o presidente da Aniele e o diretor da Aniele chegando em uma cidadezinha que é ali do lado de Major Isidoro. Aí ele falou assim, sobrevoa Major Isidoro, porque é onde meu avô morava, meu pai e tal. E eu nasci em Santana, mas era a mesma comarca, né? Ele falou assim, sobrevoa. Aí quando eu falei assim, vem cá, como é que você se sente parecendo uma Tieta agora? Muito figura. Muito figura. Santana do quê? Eu novo? amo as minhas raízes. Não, fala o nome da cidade de novo. Gente, eu nasci em Santana... Júnior. Não, eu esqueci. Santana do Ipanema, Major Isidoro, ali perto de Cacimbinhas, Arapiraca, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios. E agora Zumbi dos Palmares. Olha aí, e agora é a locutora agora do Cristo Redentor. Só no isso. Rio de Janeiro, essa cidade que abraça, que acolhe, porque... Somos brasileiros, lutadores, porque tem que ser, né, meu filho? Para aguentar tudo que a gente está vivendo aqui, senhora, a gente tem que lutar. Haja somos brasileiros, lutadores e temos que ter orgulho. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim. As minhas raízes, eu posso dar frutos maravilhosos, mas a raiz, meu amor, é sempre a mesma, não é? Faz até melhor. Faz até melhor. Obrigado, tá? Adorei, viu? Muito obrigada.